o Partido Verde, passou pelo PT, depois fundou o Partido Verde junto com o Gabeira, com o Carlos Mink, com uma série de outros militantes. Enfim, isso mostra um pouco o deslocamento de uma outra geração, né, da geração pioneira do movimento LGBT para essa que vem depois e que acaba se focando. Então, de fato, dá para dizer que foi muito importante. O Brasil tem hoje um dos modelos de tratamento, né, das pessoas que têm o vírus HIV, um dos mais importantes do mundo, de referência mundial e tal, muito por essa luta, né? Mas isso toma uma década praticamente do movimento LGBT nesse momento da transição. Em relação à pergunta da Maria, sobre minha trajetória de pesquisa, na verdade eu iniciei essa investigação sobre as homossexualidades porque eu trabalhei na Comissão da Verdade. Em paralelo, eu sempre tive um ativismo dentro do movimento LGBT e trabalhando, meu mestrado foi sobre justiça de transição, mas não sobre o recorte de sexualidade, né, em geral. Meu trabalho na comissão é que eu tomo contato com isso e decidi aprofundar esse cruzamento que era uma coisa um tanto invisibilizada, bastante invisibilizada. Na verdade é que a gente fala de ditadura no Brasil, ou pelo menos falava, acho que um dos grandes papéis da Comissão da Verdade foi conseguir abrir a discussão sobre a repressão de Estado e a ditadura no Brasil para outros segmentos vulneráveis, entender dimensões específicas dessa repressão de Estado pelos marcadores sociais de diferença, seja gênero, seja sexualidade, seja raça, seja classe, também tem trabalhos bastante importantes com os trabalhadores, não os organizados, mas a vida concreta dos trabalhadores em locais de trabalho, assim por diante, porque a gente sempre reduziu a ditadura e uma representação que é ensinada nas escolas, né? Eu lembro de ver a ditadura na escola como uma sucessão de 5 generais, em que eles censuravam o Chico Buarque e o Geraldo Vandré, e que tinha uns caras que alguma coisa eles fizeram, e por isso eles eram presos e eram torturados, e que isso era muito triste, mas aconteceu. E que isso foi do passado, né? Então é um pouco essa a narrativa do que vem durante o ensino médio, durante as aulas de história na escola. Então, eu acho que essa possibilidade, e é curioso, porque os próprios militantes da luta armada também não admitiam esses recortes, porque eram geralmente pessoas que também reproduziram os valores do machismo, da homofobia, do racismo, estruturais que estavam presentes na sociedade naquele momento. E que, portanto, tem casos, o James Green tem um caso, um artigo dele que chama Quem é o Macho que Quer Me Matar? Quem tiver interesse, busca no Google, está disponível em PDF. Que ele relata o caso de um casal gay na prisão da ANN, que era o principal grupo, né, o grupo maior, né, da resistência armada, que eles cogitam justiçar, ou seja, executar sumariamente um casal homossexual porque eles teriam rompido com a moral revolucionária pelo fato de serem gays. E aí tem toda uma tentativa de reconstrução de uma memória dentro desse episódio na cadeia que o James faz, que é bem interessante o texto. Mas para dizer um pouco isso, né, que eu acho que essas coisas não eram visibilizadas também, porque quem reivindicava e reconstruía a memória do período da ditadura, os militantes mais importantes, também não faziam esses recortes. E eu acho que teve que vir uma nova geração de pesquisadores, de militantes que buscavam fazer essas conexões, essas pontes para essas questões aparecerem. Eu te recomendo muito sobre a questão de gênero, o trabalho da Comissão da Verdade do Rio de Janeiro. Eu ajudei a fazer o capítulo da Comissão, o capítulo LGBT, e eu fui uma vez apresentado, e é uma pesquisadora da PUC do Rio de Janeiro, eu vou lembrar o nome dela, depois eu te passo, tenho até o contato dela, mas ela fez um trabalho muito interessante sobre a questão do movimento negro no Rio de Janeiro nesse momento, se tiver interesse. Mas eu acho que a gente está muito no início de entender essas interseccionalidades, e isso é uma agenda de pesquisa aberta, né? Isso são todos arquivos que eu fui encontrando nas pesquisas no Arquivo Nacional, nos arquivos públicos regionais, em pesquisas de imprensa, desses jornais da imprensa alternativa, ou mesmo nos jornais como Folha, Estado. Mas é um trabalho de garimpagem mesmo, né? Buscar essas coisas e ir montando esse quebra-cabeça, porque também não eram temas visíveis, muitas vezes eram retratados de maneira enviesada demais. Então, muitas vezes você tem que duvidar dos arquivos oficiais, o que eles dizem, isso como regra geral, né, que eram arquivos da própria ditadura, como eles representam a homossexualidade, a questão racial ou outras. Mas eu acho que a gente se perdeu muito nessas bandeiras, porque esses movimentos perderam força na transição.
Acho que isso é responsabilidade da esquerda tradicional brasileira também, que se preocupou pouco com essas agendas e que reduziu todas as questões democráticas a questões de classe e ao conflito capital-trabalho. Acho que isso é muito forte na virada dos anos 80 na Constituinte. O PT é muito responsável por isso, me parece. E eu nem vou falar da direita, porque a direita nunca teve sensibilidade nenhuma para essas coisas. Estou fazendo aqui uma autocrítica no campo da esquerda, onde eu me insiro, bastante franca, mas não nem falo da direita, porque a direita nunca teve relação nenhuma de preocupação com essas coisas. Mas acho que houve essa coisa, e a própria pauta da memória, verdade e justiça em relação a esses crimes foi rifada no momento da transição, que era a minha outra exposição que eu troquei, mas que era justamente a interdição desses temas no Brasil. Na transição a gente interdicou esses temas do passado para não gerar celeumas e discussões com os militares, e acho que aí os movimentos ficaram enfraquecidos porque o sistema partidário, a ideia era ganhar a eleição, era Lula lá na próxima eleição, até eleger, reeleger, depois virou, e a gente perdeu uma série de debates, e aí os movimentos se reorganizaram depois dentro desses partidos, dentro do setorial negro, dentro do PT, setorial LGBT, de mulheres, mas isso demorou mais tempo e acho que a gente perdeu muito na qualidade da relação entre esses movimentos. Como é teu nome? Maria. Bom, é uma característica bastante distintiva da ditadura na Argentina, isso que nós chamamos a apropriação de crianças. A grande maioria delas foram crianças que foram prendidas junto com os pais, a mãe ou o pai, ou geralmente a mãe, sendo muito pequenas, bebês de dias, meses, e em outras ocasiões são crianças que nasceram no centro clandestino de detenção. Em todos os casos, na grande maioria dos casos, as mães foram desaparecidas e as crianças roubadas, apropriadas. É uma política sistemática, porque há muitos casos e há casos de apropriação de crianças em todo a Argentina, em todas as províncias da Argentina. Então podemos falar que é uma política sistemática, não reconhecida em nenhum documento, nenhuma fala dos militares, é claro, mas eu acho que é uma política sistemática e que foi levada durante toda a ditadura, durante todos os anos que durou a ditadura na Argentina, e implicou a cumplicidade de médicos, parteiras, instituições de registro civil, cartórios, etc., advogados, quer dizer, uma cumplicidade de muitos setores. E há uma organização de direitos humanos que se ocupa de procurar essas crianças. Há 200 que já recuperaram a sua identidade nesses anos, e alguns casos foram encontrados nos primeiros anos da transição. Então eram crianças pequenas ainda, e outros estão recuperando sua identidade agora. Cada ano tem vários casos. São adultos de 40 anos, quase alguns delas, e realmente é uma situação muito complicada em termos subjetivos, pessoais, de identidade. Dependendo da etapa da vida, os problemas são diferentes. No caso das crianças é uma problemática, quando são adolescentes foram os casos mais difíceis. Tem todo tipo de situações. Tem crianças que se adaptaram muito rápido à família e recuperou
Essas crianças têm outras que nunca se adaptaram. Isso é uma coisa que precisamos saber também, né? Nunca. Continuaram morando com a família apropriadora, em alguns casos. Muitas dessas pessoas foram condenadas, porque não houve nem indulto nem amnistia para casos de apropriação. Então, os juízes continuaram, os processos judiciais continuaram, então essas pessoas foram condenadas. E em alguns casos, os jovens ou as crianças que eram o objeto de disputa sofreram muito com isso e se sentiram culpados, não? Pela situação da família apropriadora, porque não importa, muitas vezes não importa ou custa fazer esse processo, não, de recuperação de uma identidade, porque aquela pessoa que roubou, não, apropriou, fez tudo aquilo, é a mesma pessoa que te criou, você ama ou teme, não? Mas são situações bem complicadas. Mas é muito significativo que até o dia de hoje, cada ano aparecem várias pessoas que continuam recuperando sua identidade. O trabalho de recuperação é um trabalho cultural. A Abuelas de Plaza de Mayo tem uma política cultural muito forte de difusão, de comunicação. É um trabalho de pesquisa feita pela própria agrupação. É um trabalho que durante os últimos anos teve um certo apoio do Estado, com um banco de dados genéticos que faz uma parte da investigação, e com uma parte da justiça que trabalha rapidamente, mas nunca houve uma só palavra de parte dos militares, das pessoas que apropriaram as crianças, para dar uma informação. Nunca houve nada, uma palavra, não? Isso também é muito significativo. Em alguns casos, houve colaboração de vizinhos, escolas, mas também nem tanto, né? E é muito, quer dizer, todo mundo sabe, uma pessoa que nunca esteve grávida, de repente aparece com uma criança que não adotou em nenhuma circunstância, não? A Argentina tem uma tradição de apropriação e adopção de crianças de setores vulneráveis da população da colônia em diante, não? Isso talvez explica, em parte, esse silêncio social. Não? Era bem habitual que umas famílias de classe média e classe alta adoptassem, em circunstâncias muito irregulares, crianças do norte da Argentina, por exemplo. Então, eu acho que isso também é uma herança cultural profundamente negativa que apoia essa questão da ditadura. Eu não sei se eu estou respondendo a tua pergunta ou você queria saber alguma coisa concreta mais. Mas, na verdade, eu queria saber, já me respondeu algumas coisas, me fez pensar, mas eu estou inserida nesse assunto já há algum tempo, mas eu fiquei me questionando mesmo sobre essa questão que você trouxe de pensar a desaparição, talvez, não sei se como uma categoria, entende? De pensar, então, como funciona isso no caso dessas crianças que são... Porque é uma desaparição do corpo, mas ao mesmo tempo não é. Como é que eu posso dizer? Esse corpo vai ser realocado. É nesse sentido que eu estava querendo pensar. Mas eu acho que, para não tomar o tempo das pessoas, a gente pode conversar depois. Mais alguma questão? Mais alguém? Não? Bom dia. Professora Miranda também.
falou, né, um pouco sobre a questão dessa oposição entre silêncio e testemunho. E o quanto que para essa justiça de transição o testemunho é essencial. Porque não temos provas, os arquivos são queimados, as provas são obtidas sob tortura. Então o testemunho, em último caso, é a única forma de se aproximar da verdade, né? Mas esse silenciamento e essa contradição frente a esse testemunho que a gente tem visto na Argentina, no Brasil também, em vários outros casos, né? Então, eu gostaria que a professora aprofundasse um pouquinho mais essa importância do testemunho para romper o silenciamento. Obrigada. Eu também queria fazer uma pergunta para a professora Alejandra. Por um lado, você comentou qual é a situação hoje, nesse contexto político na Argentina, a respeito das políticas da memória e em que medida alguns grupos de poder responsabilizam o kirchnerismo, os ex-guerrilheiros e tal, de sustentar as políticas da memória. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre o que a gente poderia avisorar, esperar, pensar nesse contexto tão delicado, depois das declarações do presidente Macri falando sobre números, relativizando a importância desse debate, etc. Que pode acontecer, não apenas com os juízos, que é importante, mas com a ideia da memória em geral, assim, que pode acontecer com as políticas da memória, como a política do Estado. Se pode ter o fato do kirchnerismo ter ficado tão identificado, ter acompanhado tão de perto as demandas, pode significar agora um retrocesso, no sentido de as políticas de memória ficaram ligadas demais ao kirchnerismo, e então agora isso pode implicar uma deslegitimação para as lutas das organizações de direitos humanos, enfim. E, ao mesmo tempo, aproveitando a fala do professor, se você poderia também colocar a questão de gênero na ditadura argentina, especialmente focando nas mulheres e na militância das mulheres, quando você colocou a maioria das crianças apropriadas que estavam junto com as mães. Acho que isso não é um caso, né? Então, se você tem algum comentário, trazer a questão de gênero também na ditadura argentina. Seria para o Renan. Primeiramente, obrigado pela palestra, só consegui ver a tua, infelizmente não consegui ver a professora Alejandra. Por interesse pessoais de pesquisa, que eu pesquiso imigração e refúgio, também por ter algum pouco conhecimento sobre questão de gênero e afins, eu queria saber da tua pesquisa o que você sentiu, por exemplo, dos estrangeiros, homossexuais ou não, aqui no Brasil durante esse período, até por conta do próprio estatuto do estrangeiro, né, que é muito restritivo a essas influências exteriores aqui no Brasil, e possíveis influências ou diálogos com movimentos LGBT de outros países. Isso. Pessoal, dado o horário, esse vai ser o último bloco de perguntas, tá? Vou aproveitar o privilégio e vou apresentar mais um tempo. Para a professora Alejandra. Eu tive conhecimento não faz muito tempo sobre a questão da reabertura, né, dos processos de julgamentos na Argentina. E se eu entendi, mas ainda muito por cima, não foi revogada a lei de anistia de vocês, mas senão que houve uma brecha, vamos dizer assim, em termos legais, um entendimento, eu acho que de dispositivos internacionais no interior do ordenamento jurídico argentino. Enfim, eu nem sei se eu fiz a pergunta corretamente, mas como que foi essa reabertura? Porque eu acho que é aí que a gente pode ter, talvez, vislumbrar algumas saídas para os nossos casos aqui, por exemplo. Vou começar pelo final, porque eu tecnicamente, como eu não sou advogada e sou
tampouco sou uma pesquisadora sobre a justiça, talvez não sei se eu posso responder com toda a precisão. Eu falo sempre de um processo geral de amnistia, mas não houve uma amnistia na Argentina. O que houve era duas leis, uma que é uma lei de obediência devida, que é uma lei que é muito simples. Quem cumpria ordens não podia ser culpado dos crimes, só podiam ser culpados dos superiores que davam essas ordens. E a segunda lei se chama de ponto final, até aqui chegamos com os juízos, de aqui em diante não podemos julgar mais. E logo após disso, houve indultos presidenciais. Então, a Corte Suprema de Justiça, no ano 2005, em um caso, a Corte Suprema de Justiça atua caso por caso na Argentina, declarou inconstitucionais as leis de obediência devida e de ponto final. E o Congresso derogou essas leis. Mas a derogação não tem efeito retroativo, mas sim a declaração de inconstitucionalidade. Porque a declaração de inconstitucionalidade o que faz é dizer que essas leis não podem existir, porque estão em contra da Constituição. Não aconteceu nada com o indulto, mas eles foram julgados novamente por outros crimes, não pelos mesmos crimes. Então, por isso conseguimos reabrir o processo de justiça. Parte das discussões é um absurdo derogar uma lei e ir para trás. Não? Então, bom, mas depois eu posso te indicar onde você pode ler mais sobre isso, questões mais técnicas. A pergunta, como é teu nome? Jimena. Es una pregunta muy argentina, podemos decir. No quiero hablar acá. Está bien. No estamos muy preocupados, chateados, zangados con o proceso que está acontecendo na Argentina. E isso que esse cenário que eu mostrei é um cenário bem novo, para nós, e não sabemos o que vai acontecer. Sabemos que vai ter uma política agressiva em contra de todo o processo de memória, verdade e justiça. Sabemos que vamos ter menos orçamento. Sabemos que o presidente, cada vez que tem oportunidade, diz que esse é um tema que não tem nenhuma importância. Mas sabemos também que temos um movimento de direitos humanos que resistiu 15 anos de neoliberalismo e de políticas de amnistia muito ativas e resistiu. Estamos acostumados a resistir. Não é um bom panorama, mas a memória persiste na Argentina. Eu acho que aí tem uma força, que é a força do movimento de direitos humanos, que efetivamente uma parte desse movimento de direitos humanos, eu acho, olhando criticamente e analiticamente o cenário completo, eu acho que uma parte, só uma parte do movimento de direitos humanos ficou colado com o kirchnerismo. Isso é verdade. Mas é lógico também ao mesmo tempo, porque o kirchnerismo fez só algumas das coisas daquelas políticas públicas que o movimento de direitos humanos vinha reclamando. Então, é lógico que há ali uma aliança. É um contexto muito adverso para a justiça e para a memória também. E logo você perguntou sobre
esa relación entre silencio y testimonio, en los procesos de justicia. Y yo acho que o testemunho é a única coisa que nós temos. Então, todos os tipos de testemunho. Aquele testemunho que se dá como denúncia na justiça ou nas comissões da verdade. A Argentina teve a particularidade que os primeiros sobreviventes que lograram de centros clandestinos de detenção, que conseguiram sair do país, fizeram denúncias muito completas, muito profundas e muito corajosas em termos pessoais, porque essas pessoas estavam em risco e suas famílias também, desde os primeiros momentos. As primeiras denúncias foram feitas no exterior, na França, por um grupo de mulheres que saíram do país. Elas são sobreviventes do centro clandestino de detenção no interior do país, em Córdoba, e elas conseguiram fugir do país, então denunciaram. Mas elas conseguiram fugir do país, mas tinham suas famílias em Córdoba. Uma delas tinha uma criança pequena que tinha ficado com sua mãe e eram reens da ditadura. Então, realmente foi muito importante desde esse momento. Sem esse testemunho, não poderíamos saber nada. Não somente não poderíamos conhecer em termos de verdade, não poderíamos fazer justiça, mas não teríamos esse movimento que se apoia em saber desses crimes para plantear todas as dimensões que teve a ditadura. Ficou alguma coisa mais para responder com relação à violência de gênero? O gênero e ditadura é outro tema, é um tema muito extenso, seria motivo de outra conversa para outro momento. A ditadura argentina teve uma política muito ativa há dois aspectos, né? Por um lado, uma política profundamente conservadora em relação à sexualidade, à vida familiar, os modos de pensar a cultura, muito conservadora, que veio gerar um retrocesso com certas aberturas dos anos 60, 70. E teve depois uma intervenção forte, repressiva, sobre as militantes. Tentou rearticular uma família tradicional. E eu acho que parte dessa política de apropriação de crianças também tem a ver com isso. Um dos argumentos que não são os militares os que han falado sobre isso, mas as crianças que têm sido apropriadas, é uma política ativa para reestruturar a família e colocar essas crianças em relações mais sanas, sadias em termos familiares, não? Então ali há toda uma política. A violência sobre os corpos dos militantes e das militantes sequestradas ou presas durante a ditadura tem umas características bem diferenciadas. Todos sofreram violência, todos sofreram tortura, todos sofreram estupros, todos e todas, mas tem uma diferença bem forte no caso das mulheres. Depois eu posso te passar um livro de memória aberta onde trabalhamos um pouco essas referências. Antes de responder a questão, como se chama? Fernando. Fernando,
Só vou dar um pitaco aqui na questão legal. Fiz uma pesquisa e publiquei um trabalho sobre comparando a estratégia legal e a questão jurídica na Argentina, Uruguai e Brasil. Eu acho que ele está falando do caso uruguaio, que houve essa ideia de uma brecha para persecução penal. Porque, como a Alejandra disse, na Argentina houve uma autoanistia que logo, quando o Alfonso toma posse, os militares deram uma autoanistia, já com uma tentativa de autoproteção, e o Alfonso logo revoga isso. E depois vem essa lei do ponto final, que dá um prazo de 60 dias para as denúncias serem apresentadas, que era a ideia de estancar com as denúncias logo e parar de discutir esse assunto. Mas isso provoca, ao invés de estancar, multiplica por 5 o número de denúncias. E tem uma intensificação. E aí vem essa da obediência devida com a ideia justamente de julgar, como ela disse, as cúpulas militares e as lideranças das organizações de guerrilha. E aí a Argentina fica nesse cenário de impunidade também. E nos anos 90 tem o caso da Camila Pacô, que eu fui pesquisar, entrevistei lá, que é uma das mães da União Fundadora, em que vai para a Comissão Interamericana, é o único momento em que o caso argentino acessa o sistema interamericano, com esse caso, que é dos processos pela verdade, que aí já que não há justiça, a ideia de se torna um precedente importante para as discussões sobre verdade no sistema interamericano também, que é o chamado caso Lapacón, e que depois com o julgamento em 2005 desse caso Poblete, que é um leading case lá, um desses casos de litigância assim, que se consegue manter, aí a lei é declarada inconstitucional, o caso Poblete e o caso Simon, de 2007, são os dois casos mais conhecidos e que mostram uma diferença importante com o Brasil, por exemplo, em que nós fizemos tudo ou nada no Supremo para questionar a lei de anistia. Ao invés de casos concretos, no Brasil a provocação para questionar a lei de anistia foi um tipo de ação que nós chamamos de controle concentrado de constitucionalidade, que é você discutir em abstrato e em geral, para todos os casos, a gente chama erga omnes, se vale ou não vale a lei de anistia. E o problema é que aí o Supremo disse, vale para torturadores, vale para todo mundo. Uma decisão péssima. E aí é um problema, porque não foi como na Argentina de uma pulverização de inúmeras ações, tentativa de ir buscando alternativas e rompendo, né? Essa que é uma coisa diferente da estratégia legal. Em relação à questão dos estrangeiros, eu não achei nessas pesquisas nenhum caso específico de estrangeiros homossexuais que tenham sido deportados por um recorte específico de sexualidade. Agora, esse diálogo com o movimento LGBT lá fora e a participação de por exemplo, o próprio Lampião da Esquina, para você ter uma ideia, ele é concebido a partir de uma visita em 77 ao Brasil, do Wilson, é o nome dele, que era o editor do Gay Sunshine, que é um jornal bastante conhecido em São Francisco, e o Lampião se inspira muito nesse jornal. E ele visita o João Antônio Mascarenhas, que foi um militante bastante importante na área do direito, um advogado, que lutou muito na Constituinte para que o preconceito por orientação sexual tivesse inscrito, né, vedado o preconceito por nacionalidade, religião, que é aquela lista no artigo 5º, e houve uma briga muito grande para inserir orientação sexual, e na época só a bancada do PT votou a favor. Foi por uma quase se conseguiu, foi uma maioria apertada. Mas o Mascarenhas organizou um encontro com esse editor estrangeiro na casa dele, que foi Aguinaldo Silva, que foi os televisantes, etc. E o jornal surgiu um pouco dessa ideia. E o próprio grupo Somos, que é esse primeiro grupo homossexual, que também surgiu em 77, em São Paulo, e depois teve o grupo Somos no Rio, e em outros lugares também se organiza. Mas ele é uma homenagem ao boletim da Frente de Libertação Homossexual Argentina, que é um grupo que vem ainda antes da ditadura argentina, de 73, se organiza já no fim dos anos 60, começo dos 70. E o Néstor Berlonger, que é bastante importante lá, depois sai da ditadura argentina e vem para o Brasil. Ele é um dos que participa também ativamente, e o nome desse grupo Somos é homenagem a esse boletim Somos, que era o nome do boletim da FEDAD. Então, tem essas conexões, né? Vários deles, em 76, por exemplo, o Trevisan sai do país e vai morar em São Francisco. Ele vai estudar em Banca, e ali também ele toma um contato muito importante com o movimento gay internacional, pós-Stonewall, que também está se articulando. Então, várias dessas discussões começam a vir nessas publicações aqui.
Agora, esse tipo de cruzamento específico, né, dos estrangeiros atingidos pelo Estatuto do Estrangeiro, e é interessante, assim, você tem documentos, por exemplo, tem um documento que menciona que o diretor de uma agência internacional de notícias que morava no Rio de Janeiro, não me recordo o nome dele agora, mas ele era diretor de uma agência de notícias e ele faz uma publicação dizendo que o Rio de Janeiro vai ser um destino gay internacional, é muito promissor o Rio de Janeiro. E aí a ditadura prende essa publicação dele, e aí diz, um estrangeiro que, além de não ser do Brasil, divulga informações difamatórias sobre a cidade do Rio de Janeiro, né? E esse documento da repressão um pouco mostra também essa visão um pouco xenofóbica, associada à homofobia, né? Mas assim, casos documentados, aí teria que se examinar uma documentação específica mesmo para ver os casos que houve de deportação, de processos contra estrangeiros, mas é uma agenda de pesquisa interessante em aberto também, acho que pode se encontrar coisas interessantes por aí. Bom, pessoal, agradeço os palestrantes aqui da mesa, agradeço a audiência, passar uns recadinhos, aguentem um pouquinho. Hoje à tarde, quem quiser seguir na discussão Ditaduras na América Latina, tem comunicações orais na sala 001 do CSE, 2 da tarde. Na sala 004, aqui do CSE também, Criminologia e Controle Social, comunicações orais. Na 006, Democracia e Capitalismo. Mais tarde, hoje à noite, às 7 horas, aqui nesse mesmo auditório, o professor Raul Antelo, aqui da casa, vai proferir a palestra A Exceção e o Fora da Instituição. Obrigada, pessoal.